Nós estamos na segunda semana da nossa série, Sem Ofensas, e eu quero retomar um pouquinho uma das últimas coisas que o William falou na semana passada, a ilustração que ele usou, na verdade. Quando ele falou das ofensas e do ficar ofendido e comparou isso a uma brasa, a ofensa a uma brasa que alguém joga contra nós. E diante disso nós temos possibilidades. Nós podemos segurar ela no reflexo e depois que a gente percebe que queima, a gente abre mão. A gente pode segurar para nós e segurando para nós vai nos ferir por mais tempo. Ou a gente pode desviar disso. Se nós segurarmos, nós nos machucamos. Se nós desviarmos, a ofensa vai fazer pouco dano na nossa vida. Hoje nós queremos, dando sequência a isso, falar um pouco de pessoas tóxicas, e esse é o tema da mensagem dessa noite. Pessoas tóxicas. E na pesquisa para preparar o assunto da noite, eu vi que em 2018, o dicionário Oxford elegeu tóxico a palavra do ano. O dicionário Oxford sempre tem uma palavra para o ano. O verbete que foi mais procurado nos sites de busca, uma palavra que alguém atribuiu e isso faz diferença em determinados grupos de pessoas. Uma palavra que causou algum impacto. E quando eu, procurando por tóxico, chego nisso, eu digo, mas o que aconteceu de tão relevante em 2018? Teve um grande desastre ambiental? Teve alguma coisa que fizesse com que as pessoas desesperadamente fossem para o Google ou para outro site de buscas para ver o que significa essa palavra tóxico? E eu fui ler a matéria onde eles justificam a escolha disso, e o principal argumento é que no ano de 2018, a palavra tóxico associado a algumas outras palavras, teve um aumento de 45% na busca nos sites. E eles escolhem essa palavra com a ideia de causar um impacto de fato nas pessoas que não procuraram ela no Google ou em outro. E quando eu continuo lendo a matéria, me surpreende que esses 45% de crescimento, ou pelo menos onde eles querem focar, está associado a uma outra palavra. E a outra palavra que estava junto era masculinidade tóxica. E aí a matéria para de dar dados. E aí a minha leitura do negócio tem outra coisa por trás disso. Tem outra ideia ainda por trás disso. Masculinidade tóxica é uma linguagem que tem se usado na desconstrução do papel masculino e do papel feminino no nosso tempo. A gente já citou algumas dessas coisas em outra pregação, e nem é o assunto de hoje. Mas tem uma tentativa de desconstruir o papel masculino, o papel feminino, para dentro das famílias e da sociedade. Porque uma vez que se iguala tudo, a gente joga tudo na vala comum. Eu não estou dizendo que não existe masculinidade tóxica. Existe. Mas não tem uma justificativa que impulsione esse número desse jeito. Mas como eu sou uma pessoa curiosa, eu procurei ainda de outras maneiras esse verbete. E me surpreendeu, quando a gente joga tóxico, e isso eu não botei nos slides, aparece junto com masculinidade tóxica, pais tóxicos, e aparece mais de uma dezena de outras palavras associadas a isso. Pais tóxicos, sinais, pais tóxicos, características, pais tóxicos, como lidar, pais tóxicos, teste.
Isso quer dizer que são os nossos filhos que estão procurando isso. E aí eu tenho outra desconfiança que eu menciono daqui a pouco também. Tóxico. Pessoas tóxicas. Ficou fácil dizer isso quando a gente discorda de uma ideia, de uma situação, quando a gente é contrariado, o outro é tóxico. Definição de tóxico no dicionário: que é ou que produz efeitos nocivos no organismo, que é ou que contém veneno, que é veneno, substância ou agente que é capaz de provocar morte ou provocar graves alterações orgânicas ou funcionais. Quando nós começamos a usar a ideia de pessoas tóxicas, nós estamos dizendo que tem pessoas que nos envenenam, e isso é verdade. Tem pessoas que vão nos matando aos poucos. E essa é uma realidade com a qual a gente convive. E eu volto na história final do William. Diante das pessoas tóxicas, assim como com as ofensas, nós podemos fazer algumas coisas. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Coríntios capítulo 11. Também vai estar na projeção. 1 Coríntios 11, versículos 17 até 22. O texto de 1 Coríntios é escrito, as duas cartas são escritas pelo apóstolo Paulo. Atos vai dizer que Paulo chega na cidade de Corinto e encontra lá uma igreja que já está começando a acontecer. Mas Paulo é tido como um dos cofundadores da igreja de Corinto. Para essa igreja ele escreve pelo menos 2 cartas, e numa das cartas ele chega a mencionar uma terceira carta que deve ter se extraviado, e se extraviou mesmo, não é material que a gente tenha nem fora da Bíblia. Se Paulo escreveu 2 cartas ou mais cartas para essa comunidade, a gente não sabe. Mas junto com Romanos é o texto mais longo do apóstolo Paulo. Ele escreve para uma comunidade que ele conhece, não apenas de ouvir falar, mas de uma comunidade na qual ele participou, e que ele conhece as pessoas e que muitas delas têm um relacionamento pessoal com ele, a ponto de no capítulo 3, por exemplo, ele dizer: uns de vocês dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros... Paulo escreve a carta por esse motivo. Tem uma divisão na comunidade. A gente não sabe o tamanho das comunidades do Novo Testamento, elas eram comunidades menor do que a Pedro, com absoluta certeza. Não tinha um espaço público como nós temos aqui, onde essa igreja pudesse se reunir. Eram igrejas pequenas que se espalhavam pelas cidades maiores da época. Ainda assim era uma igreja relevante, significativa para o contexto do Novo Testamento. Corinto é uma cidade importante, é uma cidade portuária, e Paulo utiliza como estratégia missionária esses lugares, porque ele consegue rapidamente chegar e sair. E aqueles que se convertem ali, em boa medida, são pessoas que também estão viajando. E assim o evangelho se espalha. Ele permanece na cidade por um certo tempo, e agora quando ele está fora, ele ouve o burburinho. Ou alguém chega e diz: Paulo, está uma confusão naquela igreja. Aquilo que você deixou lá deteriorou. O povo está brigando. O povo está dizendo que é mais importante porque tu batizou. O outro diz: não, eu sou mais importante porque Apolo me batizou, porque Apolo chegou primeiro, e eu fui batizado antes de Paulo chegar aqui. E a confusão está estabelecida naquele lugar. E Paulo escreve a primeira carta com essa intenção, de acabar com os rolos que tem naquele lugar. E entre os rolos que começam com as divisões, entra também o nosso texto. Nosso texto fala sobre a ceia. E diz o texto, então, que tem gente que chega na comunidade para celebrar a ceia e nem espera aqueles que chegam às 7h02, 7h05, 7h10 para celebrar junto. Quando esses chegam, a comida já acabou.
E eu sei, agora você está pensando naquele pedacinho de bolacha, água e sal que a gente distribui na nossa ceia, né? A ceia da época é diferente. É uma grande refeição que todo mundo traz o que tem. Se abençoa isso e se celebra, é como um grande presente de Deus para todos que estão ali. Qual é o problema disso agora? O problema é que tem gente com mais condições e gente com menos condição nessa comunidade. Corinto era uma cidade que talvez tinha 600 mil habitantes na época de Paulo. Isso é outra coisa que a gente não consegue imaginar muito bem, né? Era um pouquinho menor do que Joinville é hoje. O detalhe é que desses 600 mil habitantes, cerca de 400 mil eram escravos. E a grande maioria das igrejas começam com escravos se convertendo. Ainda que tivessem pessoas de posse nessa igreja, e provavelmente tinha, e esses chegavam mais cedo, porque eles faziam seus horários, esses traziam coisas. Quando os outros chegam, tudo acabou. E é nesse contexto que Paulo escreve a respeito da ceia, e eu sei que quando você ouvir o texto, você vai concluir comigo: igreja é um lugar de pessoas tóxicas. Diz assim, 17 em diante: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Isso ele já diz no capítulo 1, versículo 13, dizendo: me contaram que tem divisões entre vocês. Até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Paulo está escrevendo isso para uma comunidade. E quase todas as pessoas daquela comunidade, assim como nós, podem dizer: é uma igreja que não funciona, é uma igreja tóxica. Primeira coisa para nós: o que é uma pessoa tóxica? Definição do dicionário vai dizer assim: o comportamento do ser humano pode ser considerado tóxico, é como tóxico quando se torna a forma indesejável de atitudes de violência psíquica, física, emocional, crueldade, negativismo, manipulação, egoísmo, vitimismo, e a lista segue. Quais dessas coisas fazem parte da tua vida? Paulo está escrevendo para uma igreja que vive isso em alguma medida. A expressão pessoas tóxicas é nova. Sábado à tarde, eu acho que eu estava trazendo o Heitor para os adolescentes, eu acho que foi sábado à tarde. E aí perguntei para ele como se chamava, como se dizia, denominava alguém que incomodava muito. E ele também conhece essas expressões ainda. Quando alguém, na minha época de jovem, incomodava muito, a gente dizia que ele era mala. A gente dava outros adjetivos em outras circunstâncias. A gente dizia: é mentiroso, é manipulador. A gente ia adjetivando de uma forma um pouco mais clara, para que a gente soubesse disso e os outros também.
Hoje, quando alguém nos dá um certo trabalho, a gente diz é uma pessoa tóxica. E com isso a gente não está dizendo absolutamente nada, a não ser que ela é perigosa. E a gente rotulou. E aquilo que aparece com rótulo de tóxico, geralmente é aquela caveirinha que aparece em alguns produtos, até que a gente tem na nossa casa. A gente lida com muito receio, com ressalva, com procedimentos padrão para não tocar naquele negócio. E de repente uma pessoa que só é mala. E vamos combinar, tem muita mala entre nós. Eu posso citar algumas, não vou fazer isso agora de público. É mala, é carente, fica chamando atenção por carência. A gente é uma pessoa tóxica. A expressão pessoa tóxica é nova e surge no final da década de 90, início dos anos 2000, se populariza nisso. E é usada para descrever indivíduos que têm um impacto negativo significativo na vida emocional e mental de outras pessoas. Vamos combinar que uma pessoa mala não causa nenhum impacto negativo significativo na nossa vida. E quando a gente usa a expressão pessoa tóxica, o rótulo pesa. É uma certa generalização, e eu prefiro, no meu caso, e eu sei que alguns já devem ter pensado isso, é um pastor tóxico. Pastor tóxico eu não procurei para ver se o verbete aparece lá na busca do Google. Eu prefiro que digam o que eu sou. Eu sou truculento, eu sou ruim de relacionamento, eu sou teimoso, mais que a maioria dos alemães. Eu gosto de uma boa briga. Faz tempo que eu não brigo a tapa, mas eu gosto. Pessoa tóxica. Mas se a gente fizer uma autocrítica genuína, todos nós temos essas coisas que os outros poderiam olhar para nós e botar o rótulozinho lá de perigoso. Com isso eu não estou querendo aliviar a minha barra ou a de qualquer um de vocês, e a gente pode causar problemas uns para os outros em sérios, grandes. Tem mais dois aspectos nessa expressão que eu preciso tratar com vocês. Uma dessas coisas é ouvir um não, ser contrariado, alguém pensar diferente de você, não transforma outra pessoa em pessoa tóxica. Vou repetir isso. Alguém dizer não para ti, alguém pensar diferente de ti, alguém te contrariar, não transforma o outro imediatamente em pessoa tóxica. E quando eu olho para aquela lista grande de pesquisa de pais tóxicos, eu fico pensando se a motivação para esses adolescentes, jovens, e eu não tenho dado para falar disso, é uma especulação minha, mas não somos nós que estamos procurando esse verbete a respeito dos nossos pais que já estão velhos. É a geração mais nova, na minha impressão, que está buscando isso. Por que eles estão buscando isso? Porque alguns pais ainda têm a coragem de dizer não. Porque alguns pais têm a coragem de contrariar os seus bebês. 18, 20, 25 anos, os bebês. Não pode ser contrariado. Ouvir um não, ser contrariado, alguém pensar diferente de ti, não torna o outro uma pessoa tóxica. Claro, se a resposta padrão sempre for não, se o contrariar é sempre para te botar para baixo, talvez seja.
A segunda coisa das duas que eu disse que fazem parte disso ainda é que é um equívoco pensar que os outros é que são os tóxicos. Tóxicos somos cada um de nós. Não é o outro. E isso por uma questão simples e básica que nós tiramos da Bíblia. Todos nós somos pecadores. E carecemos, precisamos da glória de Deus. Não há um justo sequer, Paulo vai dizer na carta aos Romanos. O dedo que aponta rapidamente para o outro, deveria apontar de volta para nós, para mim. Segunda coisa, como a gente lida com as pessoas tóxicas. Provérbios 21, versículo 19 e versículo 24 vai dizer que é melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. De maneira semelhante, o 21:9 diz: é melhor viver sozinho num canto do sótão do que morar com a esposa briguenta numa bela casa. Eu confesso que eu lembrei rápido desses versículos. E talvez minha masculinidade seja tóxica. Encontrei o Samuel ontem à tarde aqui no pátio. Samuel desceu com uns adolescentes, eu acho. Samuel, me ajuda aí, cara. Eu já vasculhei, folhei minha Bíblia, não tem um versículo sublinhado sobre isso. Eu preciso de algum versículo que fale alguma coisa parecida com isso a respeito dos homens, porque senão as mulheres vão me bater no culto. Porque assim parece que são só as mulheres que são tóxicas, né? E nós, homens, nós somos os bons e nós fugimos das mulheres briguentas, rixosas. A Almeida fala de mulher rixosa, né? A gente pesa a mão quando a gente pensa que tóxico é só o outro. Quando a gente olha para a gente e vê que o tóxico também somos nós, a gente tende a ser um pouquinho mais brando. Nós não gostamos de ficar perto de pessoas que nos causam mal. O Samuel, meia tarde, final da tarde, me mandou um texto de 3 João, na tentativa de me ajudar. E o texto que ele mandou é bom e eu não tinha lembrado dele. João escreve o Evangelho de João. João, discípulo de Jesus, escreve o Evangelho, escreve Apocalipse, e escreve 3 cartas que estão lá para o final do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Na 3ª carta, João escreve se identificando como presbítero e destinando essa carta para Gaio. E ele diz: amado Gaio, é um dos amigos dele na comunidade. E nos versículos 9 a 11 ele fala de um tal de Deotrofes. E ele diz algumas coisas a respeito desse sujeito. Ele vai dizer assim: ele gosta de ser o mais importante. Ele se recusa a me receber. Olha a empáfia do cara. Não é um qualquer que ele não quer receber naquela igreja. É o grande apóstolo João. O único, o último dos discípulos de Jesus que está vivo. Os outros todos já tinham sido martirizados. João é a única testemunha viva de tudo que Jesus fez e viveu. E o tanso, o tóxico, diz: na minha igreja João não entra. Se recusa a me receber. Faz acusações maldosas contra mim. Ele se recusa a acolher irmãos, pessoas de passagem ou que chegaram para viver naquele lugar. Ele impede os outros irmãos de ajudá-los. Quem chegou, ele não pode participar da igreja, e quem está na igreja não pode ajudar eles. E quando alguém ajuda, ele os expulsa da igreja.
Melhorei minha imagem agora, certo? Sou bem melhor que esse aí. Sou tóxico, mas não tanto. João diz no final do texto para Gaio: amado Gaio, não deixe que esse mau exemplo o influencie. Como nós lidamos com as pessoas tóxicas? Dentro do possível, nós nos protegemos dela. Nós tomamos um certo distanciamento e nós não permitimos que a toxicidade, a brasa acesa da ofensa, venha causar ferimento em nós. Primeira maneira de nós lidarmos com as pessoas tóxicas, então, um certo distanciamento. Eu sei que isso não é possível em todos os casos, porque às vezes nos falta força, às vezes a gente se acostuma e releva, mesmo que isso está corroendo a nossa vida. Mas dentro do possível, dá um passo para o lado. Não precisa ser no deserto. Talvez só ir para o sótão seja suficiente. A segunda maneira de lidar com essas pessoas é tratar elas. E eu volto para o nosso texto de 1 Coríntios. Paulo fala tudo aquilo da igreja e o texto não termina ali. Depois de dizer das coisas que estão acontecendo ali, que não são boas, que ele desaprova, ele vai dizer como eles devem celebrar a ceia. E aí a gente entra no capítulo 12, capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios é o melhor compêndio a respeito dos dons e da ação do Espírito Santo na igreja do primeiro século. Não tem texto melhor para entender quem é o Espírito Santo e o que ele faz. E Paulo diz que aquela igreja tem de todos os dons necessários. E ele usa uma metáfora para falar daquilo que ele entende que rompe com essa toxicidade e rompe com a divisão da igreja, ou deveria romper. Para falar dos dons, ele usa a imagem do corpo. E ele diz: vocês são corpo. Vocês ainda não entenderam que deixar alguns fora da ceia fere a comunhão, fere o corpo. Mas eu quero ajudar vocês a entender isso. Paulo propõe um tratamento. De manhã, e acho que hoje à noite também, tem pessoas da área da saúde. E quando a gente pensa no corpo, a amputação é a decisão mais drástica que a gente pode tomar. Se você chegar no médico amanhã de manhã no posto e disser: doutor, eu estou com uma dor terrível nessa unha que encravou, não tem médico. Bom, generalizei. Pode ser que tenha algum. Um bom médico não vai olhar para a sua unha e vai dizer: meu amigo, triste o que vai acontecer contigo, mas nós temos que amputar esse dedo. A pessoa tóxica, ela não vai ser descartada. Ela precisa ser tratada. E se nós queremos tratamento ou não, é outra discussão. Se nós todos somos tóxicos e o pecado faz isso de nós contaminamos, tudo aquilo que a gente bota a mão é contaminado. Se o pecado faz de nós tóxicos, a palavra também nos chama ao tratamento. Não é apontar o dedo só para o outro, é apontar para nós. Se nós somos as pessoas tóxicas que compõem uma comunidade, o que nós deveríamos fazer? João capítulo 13, eu termino citando esses dois textos de João.
João capítulo 13 conta a história do lava-pés. Jesus reúne os discípulos pertinho da crucificação, pega uma bacia e um pano e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro diz: Senhor, tu não vai lavar meus pés. E Jesus diz: se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz: bom, mas se é assim, se é para ser parte do time, lava tudo. E Jesus diz: vocês já foram lavados. E a história dá uma pausa ali. Capítulo 15, Jesus retoma dizendo como eles foram lavados. Capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vocês foram limpos pela palavra. Tóxicos somos todos nós. Pessoas tóxicas que ferem, que magoam, que ofendem, que tornam a vida dos que estão ao nosso redor difícil em muitos momentos. O pecado nos faz contaminar, ainda que a gente tenha boa intenção com as coisas, nos faz contaminar tudo aquilo que nós tocamos. Mas Jesus não lança fora as pessoas tóxicas. Jesus as traz para perto, as trata e as cuida. Só tem uma maneira de nós sermos desintoxicados. É perto de Jesus, é nos colocando sob a palavra, sem ofensa. O que você precisa não é ficar rotulando as outras pessoas de tóxicas. É lavar a tua vida.